Então vamos lá, gente. Nossa palestra, o Diálogo Consciencial hoje vai ser sempre dentro desse tema. A gente está fazendo uma série, é um seriado, né? Nada de série de Netflix não está com nada não. Série boa é do Ceruz, das palestras do Ceruz. Então, cura, saúde é o nosso estado natural. Nós estamos falando muitas coisas sobre esse aspecto da cura e para a gente tomar consciência de que a saúde é o nosso estado natural. A gente não é a doença. A gente naturalizou a doença. Então, hoje, parece que se tornou muito natural, muito comum, que todo mundo tem alguma doença. E aí, em alguns intervalos, tem um pouquinho de saúde, mas já esperando o momento de adoecer de novo. Não, gente, está errado. Tomada de consciência, a gente tem que tomar posse. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Tomar posse sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, sobre o nosso destino. Acabou essa história de que eu estou largado no mundo, não sei o que eu faço e tudo é culpa de alguém. Não, vamos tomar posse. Então, saúde é sim o nosso estado natural. Então, Deus, o Lorum, Maré, na Umbanda, não criou ninguém com enfermidade. Ninguém com desarmonia, com descompensação, com problema na homeostasia, que a gente vai falar que é o mecanismo de equilíbrio que a gente tem no interior, a gente já falou, mas é bom repetir para a gente relembrar. Então, assim, Deus criou o nosso corpo perfeito. Mas aí com os nossos maus hábitos, nossos maus pensamentos, emoções desequilibradas, harmonizadas, a gente vai pesando e o nosso organismo não dá conta. Mas a saúde, é o nosso estado natural. Vamos fazer uma introdução aqui, eu vou trazer alguns pontos que a gente falou dos outros, não vai atrapalhar o andamento do diálogo consciencial, mas vai despertar algumas chavezinhas importantes aqui. O corpo não existe apenas para dar vida, mas muito mais que isso. A gente falou isso mais profundamente na palestra anterior, quem quiser olhar lá no canal está lá. Mas o que a gente tem que pensar? Gente, o corpo ele não existe só para nos dar vida, assim como a gente não tem um carro só para ter um carro. Alguém tem um carro só para deixar na garagem? Não, né? A gente tem um carro para usar ele, não é para ele levar a gente nos lugares onde a gente precisa estar, né? O nosso corpo físico tem esse papel, só que ele é muito mais importante do que um carro. Isso é uma comparação muito simplista até. Então o que a gente tem que analisar? Que se o carro ele é extremamente necessário hoje em dia, é ou não é? E o nosso corpo, gente? Mais ainda. Por quê? É por meio do meu corpo que eu experiencio o mundo. É por meio do meu corpo que eu tomo consciência da minha existência. É por meio do meu corpo que eu sinto o mundo e com isso eu consigo gerar discernimento. E discernimento gera consciência. É por meio do meu corpo material que eu tomo consciência que eu sou um ser espiritual ao longo da trajetória. Então, qual o propósito de ter um corpo? Só ter vida? Só estar vivo? Não. Então a gente tem que olhar para o nosso corpo, gente, com muito mais sabedoria, com a importância que ele tem. O nosso corpo, além de tudo, é o templo da nossa alma. Então, se a gente quer que a nossa alma esteja bem, como é que o nosso templo não vai estar bem? Para acolher essa alma, que essa alma esteja bem dentro dela. Mesma coisa, porque é indo e vindo. Se eu quero que o meu corpo esteja bem, como é que eu não cuido da minha alma? Porque não se separa. Os nossos corpos sutis, o nosso corpo físico, todos são nossos corpos. E são, na verdade, um corpo só, da individualidade, projetado em várias dimensões. E por isso a gente fala em corpos diferentes. Mas isso é uma didática, a gente não separa um corpo do outro. A gente não separa a minha parte espiritual da minha parte material. Eu não posso separar. Se eu separar, eu vou entrar em algum nível de sofrimento, porque eu não vou cuidar de um ou do outro. Eu vou descuidar de um deles, né? E aí é bom, como é que eu faço para cuidar da minha alma se eu não sei nada da ciência espiritual? Se eu não conheço as leis espirituais? Aí eu lembro muito aqui, né? A gente conversando internamente com os médicos, falando, gente, se eu não sei, imagine que a gente está andando numa estrada e não tem placa sinalizando, está cheio de pardal nas pistas, mas não tem sinalizando. A gente não ia, e eu não ia tomar multa todo o tempo, toda hora, né? Então tem uma placa sinalizando. A gente precisa se orientar, porque quais são as nossas placas? As leis espirituais. Então essas placas são as leis espirituais, mas eu nem sei, eu nem enxergo essas leis, eu nem sei que elas existem. Então a gente vai ficar sofrendo. Então eu preciso ver, para não tomar as multas da vida, eu preciso compreender as leis da vida, as leis espirituais. Então, as leis da vida são as leis espirituais. A gente precisa buscar. E aí dentro dessas leis, gente, existe uma ciência da Terra, que é a que a gente chama medicina. Os cientistas que estudam, né, o tempo inteiro para trazer medicamentos, para trazer mais conforto, inclusive para a gente ter mais longevidade, com mais saúde, com mais qualidade de vida, né? Tem a ciência da Terra, essa ciência médica, que ela é extremamente importante. Agora, vamos ser bem sinceros, o que é mais importante? A ciência terrena ou a ciência espiritual? As duas são.
Mas por que a espiritual é mais importante ainda? Porque a ciência terrena, ela existe para estudar uma ciência espiritual. Para ficar mais claro, a ciência espiritual, gente, ela está manifestada na Terra, no meio ambiente. Entende? No nosso corpo, no funcionamento do nosso corpo, nos hormônios, em toda a alquimia, em toda a química. Essa é a ciência da natureza. E a ciência espiritual projetada no meu corpo. Então, o que os cientistas fazem? Concordam comigo que eles estão o tempo inteiro estudando a ciência da natureza para criar os remédios, os medicamentos, ver como é que eles funcionam. Então, isso é importante. A ciência da terra e médica ela é importante e extremamente importante. E aí a gente sempre lembra. Comecei o tratamento no Celuz. Vou parar de tratar com o médico da terra? Não pode. Inclusive, corre o risco de ser suspenso o tratamento aqui, se tiver um tratamento. E aí, os guias falam, gente, está fazendo um tratamento no médico da terra. Ah, eu comecei a ir no Celuz, estou melhorando, vou parar de ir no da terra porque está doendo, estou sofrendo, os medicamentos são ruins. Não façam isso. Não façam. A gente trabalha em comunhão. A gente congrega as duas forças. E assim a cura chega muito mais rápida, né? E o que eu queria que vocês saíssem assim com a memória daqui. Os nossos medicamentos alopáticos, gente, apesar deles terem os efeitos colaterais, eles são importantes também. Então a gente tem que fazer uso dele nos horários corretos, da forma correta, porque eles ajudam o nosso corpo a ter tempo para que o nosso próprio corpo se autocure. Porque os medicamentos que a gente toma, eles não nos curam. A cura, ela é de dentro para fora. O nosso corpo, ele sabe como se curar. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente de uma farmácia interior que a gente tem. Então, quando a gente toma um remédio, é para aliviar um pouco o estresse, o peso que o corpo está carregando, para que o corpo consiga se autocurar. Então, na verdade, é o corpo que já tem uma inteligência de autocura. Ele que pega cada elemento que a gente botou naquele medicamento alopático ali, que a gente ingeriu, e ele é que vai gerenciar, digamos assim, né? Para onde que vai cada molécula daquele medicamento e o que tem que ser feito, né? Porque é uma rede de comunicação entre todos os órgãos e também com esse medicamento quando ele é ingerido. Mas a inteligência está no corpo, a cura está no corpo, né? Então, aí a gente fala dessa farmácia interior, que ela é a farmácia original. A gente tem as farmácias da terra. Temos as drogarias, é diferente, farmácia e drogaria, né? A farmácia ela busca mais esse lado natural, ela é mais individualizada, então quando a gente vai numa farmácia homeopática, geralmente a gente manipula uma fórmula pra gente, né? Na drogaria não, todo mundo compra o mesmo remédio, tem uma diferença. Então, imagine a farmácia interior, gente. Essa farmácia interior nossa, ela está baseada nessa ciência da vida, que é a ciência maior. A gente não tem inteligência superior à do nosso corpo. Não tem. Como a gente fala, né, ele se regenera. Se a gente fizer um corte, ele se regenera. Ele consegue se autocurar. Quando ele não consegue se autocurar, é porque a gente já foi além dos limites, né, do que ele aguentava, do que ele conseguia. Desse processo de homeostasia. Então, o que é homeostasia? Homeostasia, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é um instrumento, né, uma capacidade que o nosso corpo físico tem de se reequilibrar naturalmente. Olha isso. Essa palavra é muito importante a gente fixar ela. A homeostasia é um processo natural que todo o corpo tem. Quando o corpo não está conseguindo se curar, se autocurar naturalmente, é porque o dono desse corpo já descuidou muito e muito e muito tempo. Às vezes de outras encarnações. Como abastecemos essa farmácia interior que está dentro da gente? Imagine vocês, a farmácia que existe na Terra. A gente vai lá pedir uma manipulação de um medicamento. Alguém tem que comprar os insumos para botar lá dentro, não tem? Os medicamentos, não tem? Pode ser qualquer insumo, de qualquer jeito, pode estar tudo desorganizado lá, tudo misturado? Não, né? Imagina a nossa farmácia interior. O que a gente está colocando para dentro da nossa farmácia interior? A gente pode começar pela alimentação, mas a gente tem que falar dos pensamentos, a gente tem que falar das emoções, dos sentimentos, a gente tem que falar dos nossos hábitos. Porque se a gente não falar, a gente não toma consciência do que a gente está fazendo com essa farmácia interior. Como é que eu quero que essa farmácia funcione se eu não coloco coisas boas dentro dela ou se eu não deixo ela trabalhar? Se eu estresso ela, se a minha alimentação é de ruim para péssima. Né? Então, se eu não cuido da minha saúde mental e emocional, porque quando a gente sente, o corpo sente ou não sente também? A gente não é bombardeado? Como é que estão meus pensamentos? Crítica demais, reclamação demais? A gente sempre tem essa pegada aqui porque a gente precisa tomar consciência, gente. Nós somos donos do nosso destino, mas se a gente não tomar posse da nossa vida, da nossa saúde, a gente vai continuar perdido.
Vale a pena relembrar, gente. A gente veio falando nas outras palestras. Uma pesquisa aqui que eu fiz sobre curas radicais. Pense em pessoas com doenças graves em estágios terminais. Foi feita uma pesquisa, gente, de expressão mundial. Isso está até, enfim, eu acho que no Netflix, eles falam nessa pesquisa. E aí, eles descobriram que tem 9 fatores, gente, que são primordiais para as curas radicais. Vejam bem, eu não estou falando de quem está com enfermidade, uma coisa começando, um mal-estar, coisa simples, não. Estou falando de curas radicais, de doenças terminais. Então imagine, se a gente aplicar esses 9 fatores em doenças radicais, a gente consegue a cura. Imagine se a gente usar esses fatores preventivamente, a gente cura o que ainda nem desceu para o corpo. Porque antes da doença se instalar no corpo, gente, ela está no perispírito. Eu faço aqui para cima, gente, para a gente ter uma noção de espiritualidade, mas não está em cima, né? Está aqui. Então, quando está no meu perispírito e eu não cuido, eu não vou no Celuz ouvir uma palestra, tomar um passo, ou numa igreja, não busco um tratamento espiritual, vou densificando esse registro. Quando esse registro chega no nível de densidade que entra em sintonia com o corpo, ele vira enfermidade. Então, a gente pode ou não pode prevenir, gente? Como dizem os sábios, é melhor prevenir do que remediar. Então, são 9 fatores. E o mais interessante que eu acho desses 9 fatores, a gente precisa molhar a garganta. Cuidar da saúde da minha garganta, peraí. Eu vou comprar uma mochilinha, aí eu boto água aqui e boto um canudinho bem aqui. Aí eu vou fazer só. Eu lembrei que tem essas mochilinhas, né? Sim. Então vamos lá. Tem boné também. Aí, ó. É o bonézinho também. Então vale a pena relembrar os 9 fatores. O que é importante nesses 9 fatores, gente? Só 2 são físicos. Porque nós somos muito mais espirituais, gente, do que materiais, do que fisicamente. Nós somos muito mais. Nós temos 7 corpos principais, né? Vamos falar. A maior parte, a maior força desse nosso corpo que projeta no físico, eles estão todos do lado de lá. Então nós temos o físico que está do lado de cá. Aí tem o etérico, que está entre aqui e lá. O etérico ele é mais físico até do que espiritual, mas ele faz a conexão com o espiritual. E o restante dos corpos são sutis. Não por acaso os 9 fatores para as curas radicais só são 2 físicos e 7 emocionais, mentais e espirituais. Relembrando aqui, os 2 físicos são a alimentação e o uso de ervas. Na Umbanda a gente usa muito erva, tem um chás. Gente, procurem os vídeos anteriores, que lá eu explico desses aqui mais profundamente. Hoje a gente vai dar sequência no 3º fator. Então, o primeiro e o segundo é a alimentação e as ervas, e os outros todos são mentais, emocionais e espirituais. Vou ler aqui só para vocês começarem a gravar aí pela repetição. O 3º fator, tomar posse sobre a sua saúde, que é o que eu falei que a gente vai falar aqui um pouco mais. O 4º fator, seguir a sua intuição. Todo mundo tem intuição. 5º, liberar as emoções suprimidas, porque ela adoece muita gente, coisa que a gente vai guardando, não consegue digerir, não consegue superar. Se no 5º a gente liberou emoções suprimidas, no 6º a gente precisa aumentar as emoções positivas, botar uma coisa boa no lugar que estava alguma coisa ruim e eu tirei, para não ficar vazio. Eu crio uma emoção positiva. O 7º, buscar suporte social. A gente tem que reconhecer e a gente tem que buscar ajuda familiar, de amigo, instituições, né, profissionais, religiosas, espirituais. A gente tem que buscar apoio social. 8º, aprofundar a sua espiritualização. E o 9º, ter uma boa razão para viver. E eu repito novamente, esse ter uma boa razão para viver toca todos esses outros e toca principalmente a saúde que a gente tem. Alguém, gente, com processo de enfermidade grave, fica buscando uma razão, não é? Para viver. Quando a gente tem essa razão, isso ajuda a gente a superar. Ajuda a gente a viver. É importante a gente ter essa razão para viver. Isso traz força, isso traz fé, isso traz vontade de viver, porque eu tenho um propósito que eu quero, ainda tenho muita coisa para realizar, sonhos para serem realizados, né? A gente está aqui para realizar sonho. Pessoas que têm alguma espiritualidade ou religiosidade, e quando eu falo espiritualidade ou religiosidade, não é falar assim, eu sou um bandista, nem apareço no terreiro. Sou católico, nem vou na missa. Quando vou na missa, fico aqui pensando lá fora e sentado lá. Aí o padre, senta, levanta, senta, levanta. Eu só fico sentando, levantando e não presto atenção na homilia, nos ensinamentos, no que foi lido do Evangelho, da Bíblia, dos textos sagrados, né? Terreiros de candomblé, enfim, não importa. Então, assim, ter uma religião só para ter uma religião, gente, não faz diferença nenhuma. Essa barganha não cola. Não cola com a espiritualidade, gente.
Se achar que está se salvando, que tem um lugarzinho lá, que minha mansão já está lá na colônia. Não, a colônia das mansões, eu já tenho uma mansão na colônia das mansões, isso não vai rolar. Não vai rolar. Experiência própria. Então vamos lá. Então a gente precisa buscar essa espiritualidade, essa religiosidade na essencialidade. É viver, gente. Quando eu vou no terreiro, no Celuz, eu ouço algumas coisas que o Padre Sérgio fala, que os guias aconselham, enfim, há coisas que meus mentores me intuem, eu tenho que botar em prática. Eu tenho que me integrar com isso. Eu tenho que tomar posse sobre isso e eu tenho que usar isso. A gente pode até dar um exemplo. Assim, eu gosto de trazer para as questões materiais, porque a gente é muito focado no material, né? Adianta eu ter R$1 milhão numa conta, mas esse R$1 milhão está bloqueado? São os bens espirituais que a gente tem à nossa disposição, mas está tudo bloqueado, porque a gente não consegue acessar. Mas está tudo à nossa disposição. Farmácia interior, farmácia exterior. Adianta eu ter um Porsche, um Lamborghini, mas eu não tenho carteira para dirigir, ninguém para dirigir para mim? Adianta, gente? E vamos supor que você não pode vender, tá? Mas você fala assim, mas eu entendi se eu tivesse. Não pode vender. Então assim, o que a gente tem, a gente tem que ter a utilidade para a coisa, a gente tem que saber usar a coisa. Então a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, a gente tem que saber usar, porque senão a vida vai nos lembrar. E a vida bate no ombro, a vida conversa, a vida chama a sua atenção, depois a vida dá uns cascudos, depois ela começa a gritar e depois ela te sacode. E resta ela não te jogar na parede, porque às vezes ela joga. Gente, se for preciso para a gente acordar, para a gente salvar a nossa alma, a vida vai fazer isso. Né? Porque é da lei e é para o nosso bem. É para o nosso bem. Então vamos lá, tomar consciência que o meio da saúde, que é o nosso estado natural, gente, isso é um mantra. A gente tem que acordar falando, gratidão, Deus, pela minha saúde é meu estado natural. A gente tem que dormir pensando nisso, a gente tem que sonhar com isso e tem que acordar falando isso, decretando. Saúde é o meu estado natural. Aí o que eu falei da essencialidade? Tá, eu vou falar que a saúde é meu estado natural, mas eu vou cuidar da minha alimentação então, né? A partir de agora, dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus hábitos. Mudar de uma hora para outra, não. A espiritualidade não espera isso da gente. Jesus não espera isso da gente, Oxalá não espera isso da gente. Mas esforço, disciplina, aos pouquinhos mudando, né? Ressignificando. Por meio da saúde é que podemos experienciar todas as outras coisas. Inclusive dinheiro, inclusive o conforto do mundo material que é legítimo, a gente ter, é lícito a gente buscar, mas a família, gente, os relacionamentos, o grande amor da vida, realizar os sonhos, seguir um caminho espiritual, tudo para a gente realizar tudo isso, saúde é o primeiro ponto. Por quê? Ela está intimamente ligada com a primeira lei que existe quando a gente encarna. Alguém sabe qual é? Lei da autopreservação. Instinto, né? Que os animais têm muito bem e obviamente que a gente tem também. Por quê? O instinto está baseado na primeira lei que existe da nossa reencarnação, que é a autopreservação da vida. Porque é por meio da vida que todas as outras leis podem ser compreendidas e elas possam reger a nossa evolução, o nosso destino. Então vamos falar aqui dos aspectos agora. Falamos do primeiro, que é a alimentação, e do segundo, que é ervas, que está no vídeo da palestra anterior. Podem procurar no nosso canal. Terceiro aspecto agora, tomar posse sobre a nossa saúde. E aí a gente não pode negligenciar a questão também sutil, que é o que a gente falou. Saúde mental, saúde emocional. A gente não pode negligenciar isso. Não pode ficar só no físico. Até porque a saúde e a enfermidade, ela vem de lá para cá. Não é do corpo para lá, gente. Uma coisa que eu sempre explico aqui. Uma pessoa que tem algum vício de fumo, tá? Principalmente quem está chegando agora. A pessoa tem um vício de fumar. E ela desenvolveu um câncer no pulmão porque fumava. Um exemplo. Ela desenvolveu o câncer no pulmão primeiro, ou primeiro no perispírito, e quando densificou demais, desceu para cá. É assim. Essa é a lei, tá? Então, aí fala assim, padre, então quer dizer, se eu fumo demais, eu desenvolvi um câncer no pulmão, por exemplo. Então foi uma questão física que gerou a minha doença, não foi a questão perispiritual. Aí eu corrijo, sabe por quê? Quando a pessoa busca o fumo, aonde vem a ideia de fumar? Primeiro vem na mente. Entende? Vem na mente. Então tudo começa na mente e ela faz parte do plano espiritual, projetada na carne. Então quando a gente busca uma alimentação desregrada para compensar as nossas tristezas do dia a dia, para o estresse do dia a dia, quando a gente, enfim, faz as coisas erradas, essa tendência nossa, ela vem do campo mental.
E aí a gente faz fisicamente e vai projetar uma enfermidade, alguma desarmonia. Tomar posse sobre a nossa saúde. Sair do lugar de coadjuvante sobre o cuidado com a nossa saúde. Gente, nós somos protagonistas. A gente tem que parar de ser coadjuvante, ou seja, a minha enfermidade eu não tenho responsabilidade, eu não sei porquê, eu não mereço, porque a culpa não é minha. Né? Não, a gente não é coadjuvante, a gente é protagonista. Enquanto a gente não tomar posse sobre a nossa saúde e a gente não entender que a gente tem que tomar posse consciente e cuidar, eu vou ficar terceirizando tudo o que acontece para mim. Também não cola. Não cola, a gente vai sofrer. As multas vão vir. Ambiente interno. É importante a gente cuidar desse ambiente interno nosso. O ambiente interno, externo, aliás, ele influencia na nossa saúde também. Mas é o ambiente interno que, inclusive, dá um significado para o externo. Aquele exemplo que a gente fala, né? Algumas coisas que eu faço no meu dia a dia que para mim é bom, para outras pessoas é ruim. Ou seja, não é a coisa em si que tem um valor. Sou eu que dou um valor baseado no meu sistema de crença. É importante a gente ter essa consciência também. Outra questão, autoconsciência corporal. Quem tem autoconsciência corporal? O que é autoconsciência corporal? Eu saber o que meu corpo precisa, o que meu corpo não precisa, qual o alimento que ele precisaria. Eu até uso sempre esse exemplo. Quando a gente entra no self-service, está toda a comida lá, não é? A gente come por prazer ou a gente come por saúde? Primeiro erro. Quando a gente vai pelo prazer, a gente atende os gritos do ego, né? Não é nem chamado, não, os gritos do ego. E a gente esquece de ouvir a voz da alma. Porque às vezes a gente precisa de um determinado alimento para essa farmácia interior. Que aquele alimento vai ter os remédiozinhos que o nosso corpo está precisando. Aí a gente vai lá no hambúrguer, né, naquele bifão mal passado, cheio de sangue. Maravilha. Então assim, aí o nosso corpo está pedindo determinado remédio e a gente, por não ter consciência corporal, a gente está totalmente desconectado do nosso corpo. Gente, a gente habita esse corpo e a gente não tem consciência nenhuma. A gente não sabe nem o que faz bem, o que faz mal. A hora correta de tomar isso, tomar aquilo, se alimentar disso, se alimentar daquilo. Então assim, por quê? Porque a gente não conversa com o nosso corpo, a gente não sente o nosso corpo. A gente não observa os sinais que o nosso corpo dá. Ou a gente não aprendeu, ou a gente vem desaprendendo a ler os sinais que o nosso corpo dá, porque ele está o tempo inteiro conversando com a gente. O tempo inteiro. E aí vem a intuição também. Às vezes eu tenho uma intuição de me alimentar de alguma coisa, me alimentar melhor. Ah não, isso é besteira. Continuo me alimentando desregradamente. Uma hora a conta chega. Né? E aí, meu filho, não adianta pedir para mim pagar, né? Porque quem paga a conta é a gente. Então, autoconsciência corporal. Ler o seu corpo, senti-lo, saber o que ele precisa ou não precisa, os limites do seu corpo e lembrar que ele é um santuário da sua alma. Temos o poder, mas precisamos saber utilizá-lo. Para a gente finalizar. Concluindo aqui. Você tem uma farmácia interna, você tem uma farmácia inteira. Uma farmácia interna e uma farmácia externa. Estamos falando da natureza, né, gente? Das coisas naturais, homeopatia, meditação, projeção, visualização, oração, prece, espiritualização. Isso são coisas naturais. Então, você tem uma farmácia inteira, internamente e externamente, e você não sabe como usá-la. Quando eu falo você, gente, é para dar um choque mesmo, mas eu me incluo, tá? Somos nós que não sabemos usar. Mas esse você, ele traz esse choque mental. Somos as únicas criaturas na superfície da Terra capazes de transformar nossa biologia por meio do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. Nós somos os únicos seres na superfície da Terra, nos mares, enfim, de todo o planeta Terra, que a gente pode mudar a nossa biologia. Os animais não fazem isso, as plantas não fazem isso. Nós podemos, por meio do nosso pensamento, da nossa força mental, os nossos sentimentos, né? Porque a gente tem consciência, ou deveria ter. E a gente não faz uso. As suas células estão constantemente processando todas as suas experiências e metabolizando-as de acordo com seus pontos de vista, seu sistema de crenças. Aí fica, ó a perguntinha, como é que você pensa o mundo? Como é que você enxerga o mundo? Como é que você experiencia o mundo? Sempre de uma forma negativa, pessimista, sofrida, doída? Isso não é bom. O nosso sistema de crença tem a ver com uma lupa, com uma lente que a gente usa. Gente. Imagina quem usa um óculos, o óculos todo quebrado ou o óculos todo sujo. Gente, é insuportável, não é, ficar com óculos dessa forma?
Quem usa óculos sabe isso, até uma manchinha já incomoda. E a nossa visão espiritual, a nossa visão sobre o nosso corpo? Por que ela pode estar toda manchada, toda rachada e isso não está incomodando? Aí a gente espera o alarme da doença chegar. Não pode. Então, como você pensa o mundo, como você faz as coisas no mundo e como você sente o mundo, isso tem muito a ver com esse poder que a gente tem ou a gente deixa de ter sobre a nossa própria vida e destino. Desarmonias geram desarmonias. Não adianta reclamar, não adianta esbravejar e não fazer nada. A harmonia gera harmonia. Quer saber como está o seu corpo? Gente, isso aqui é mágica, essas frases mágicas. Quer saber como está o seu corpo hoje? Lembre-se do que você pensou, sentiu e fez ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado. Porque o que como você está hoje é reflexo do que você vem pensando, sentindo, fazendo dos seus atos. Quer saber como o seu corpo estará amanhã e no futuro? Vamos observar o que a gente está fazendo hoje. Porque assim meu corpo estará. Amanhã, semana que vem, mês que vem, no futuro. Ao abrir o coração e a mente, você evitará que um cirurgião faça isso por você. Ao abrir o coração e a mente, você evitará que um cirurgião faça isso por você. Sua enfermidade ou a sua cura vem sempre de você mesmo. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Nós vamos continuar essa sequência de Trabalho do Oriente. A gente está falando só sobre saúde, trazendo vários pontos de reflexão. Não tem como a gente falar tudo, mas alguns pontos para a gente pensar. Então, vamos nos organizar, então. Saravá.